Tem uma voz dentro de você que você passou a vida inteira tentando calar. Não com remédio, não com terapia, não com distração. Você tentou calar ela seguindo conselhos, obedecendo regras, pedindo permissão. E ela continuou lá. Baixinha, persistente, quase irritante de tão constante. Eu sei disso porque eu fiz exatamente a mesma coisa por anos. E o dia em que eu parei de tentar calar essa voz e comecei a ouvi-la de verdade, foi o dia em que a minha vida inteira mudou de direção. Mas antes de chegar nesse dia, eu passei por um caminho que eu preciso te contar, porque talvez você esteja exatamente onde eu estava. E se estiver, o que eu vou compartilhar aqui pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir nos próximos tempos. Eu me lembro de uma noite específica. Era tarde, a rua lá fora estava quieta, aquele silêncio pesado de cidade que finalmente resolveu dormir. Eu estava sentado na mesa da cozinha com um copo de água na mão, olhando para a parede como se ela fosse me dar alguma resposta. Tinha acabado de sair de uma conversa longa com uma pessoa que eu respeitava muito, uma pessoa que eu considerava espiritualmente desenvolvida, que parecia ter clareza sobre tudo, que sempre tinha a palavra certa na hora certa, e eu tinha feito o que sempre fazia. Tinha pedido orientação, tinha contado minha situação, escutado o conselho com atenção, anotado mentalmente cada ponto, e saí daquela conversa me sentindo exatamente igual a antes, não aliviado, não esclarecido, igual. E ali, naquele silêncio de cozinha com cheiro de café frio e luz amarelada, algo me incomodou de um jeito diferente. Não era a primeira vez que isso acontecia. Eu tinha buscado orientação em tanta gente ao longo dos anos. Professores espirituais, mentores, grupos, comunidades, livros, conteúdos. E toda vez que eu saía com uma resposta de fora, ela durava pouco. Funcionava por um tempo, dava uma sensação boa de ter encontrado o caminho e depois evaporava. Como aquele cheiro de chuva que você sente forte por alguns minutos e some sem avisar. E naquela noite na cozinha, eu me fiz uma pergunta que nunca tinha me feito antes com honestidade real. Por que toda a resposta que eu recebia de fora não ficava? O que havia de errado nesse processo? Eu ficava mais esclarecido por um tempo, mas nunca me sentia fundamentado. Nunca me sentia seguro de verdade. Como se eu estivesse construindo sobre areia e soubesse disso no fundo, mas continuasse construindo porque não conhecia outra forma. Essa pergunta não me deu resposta naquela noite, mas ela ficou, como um grão de areia dentro de um sapato. Pequena o suficiente para ignorar, grande o suficiente para incomodar a cada passo. E foi esse incômodo, persistente e honesto, que começou a me mover em uma direção que eu nunca tinha considerado antes. Não para fora em busca de um guia melhor, não para um ensinamento mais sofisticado, para dentro, para uma voz que eu estava há anos tentando completar com vozes alheias. Se você se identificou com algo do que eu disse até agora, me faz um favor, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda demais a levar essa conversa para mais pessoas que precisam ouvir isso. Porque o que eu descobri depois daquela noite mudou completamente a forma como eu me relaciono comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor e com as decisões que eu tomo todo dia. E começa com algo que parece simples, mas que quase ninguém faz de verdade. Vamos começar pelo meio da história, porque é exatamente aí que a maioria das pessoas trava sem entender por quê. Você já chegou num ponto em que fez tudo certo, seguiu o passo a passo que alguém de confiança te passou, aplicou o conselho com dedicação, acreditou genuinamente que aquele caminho era o seu, e chegou no fim do processo se sentindo vazio de um jeito que você não conseguia explicar direito para ninguém. Não era ingratidão, não era falta de esforço, era uma sensação específica, quase física, de que a roupa que você estava usando não tinha sido feita para o seu corpo. Bonita na vitrine, desconfortável em você. Eu vivi isso tantas vezes que eu aprendi a reconhecer o padrão antes mesmo de ele terminar. Aquela empolgação inicial com um novo ensinamento, aquela sensação de que finalmente encontrei, aquele entusiasmo de primeiros dias. E então, o esvaziamento gradual, quieto, sem drama, mas inevitável, como o ar saindo devagar de um balão que você nem percebe que está murchando até ele já estar pela metade. E o que me demorou muito tempo para entender é que esse esvaziamento não era falha minha, não era falta de comprometimento, era um sinal. O meu sistema interno tentando me dizer, da única forma que sabia, que a fonte que eu estava usando não era a certa, não porque fosse ruim, mas porque não era minha. E existe uma diferença enorme entre um caminho bom e um caminho seu. Essa diferença eu só fui entender depois de muito tempo procurando no lugar errado. E é exatamente sobre isso que eu preciso continuar te contando. O que ninguém te conta sobre desenvolvimento espiritual,
é que boa parte dele foi construído para te manter dependente. Não vou suavizar isso. Existe um detalhe fundamental que a maioria dos ensinamentos, comunidades e sistemas espirituais omite, não necessariamente com má intenção, mas omite. E esse detalhe é o seguinte: quando você coloca o poder de te orientar nas mãos de outro, seja uma pessoa, um sistema ou uma estrutura, você não está crescendo, você está terceirizando. E terceirizar o seu próprio desenvolvimento espiritual é como pagar alguém para malhar no seu lugar e esperar ficar em forma. Eu demorei muito tempo para entender isso na prática, porque intelectualmente eu até concordava com a ideia de que a sabedoria vem de dentro. Ouvia isso, achava bonito, balançava a cabeça, mas na hora de tomar uma decisão importante, na hora de sentir aquela pressão no peito que pede uma resposta, o que eu fazia? Ligava para alguém, buscava um conteúdo, procurava um sinal externo que confirmasse o que eu já estava sentindo por dentro. Era automático, quase reflexo. E é exatamente aí que mora o problema. Porque existe uma falha fundamental nesse processo. Quando você busca confirmação externa para algo que já sente internamente, você está enviando uma mensagem muito clara para a sua própria consciência. Você está dizendo que o que você sente não é suficiente, que precisa de um carimbo de outra pessoa para valer. E quanto mais você faz isso, mais você enfraquece exatamente o músculo que precisaria estar fortalecendo, a sua capacidade de confiar em você mesmo. Eu percebi isso num momento bem específico. Eu estava num grupo espiritual que frequentei por quase 2 anos. Tinha pessoas incríveis lá, conversas profundas, práticas que eu genuinamente gostava, mas tinha uma dinâmica que eu só fui nomear muito depois. Toda vez que eu tinha uma percepção própria, uma intuição sobre algo na minha vida, o primeiro impulso era levar para o grupo, compartilhar, ouvir o que os outros achavam. E as respostas eram sempre bem intencionadas, sempre cuidadosas, mas eu saía de cada conversa um pouco menos confiante na minha própria percepção e um pouco mais dependente da percepção coletiva, como se a minha visão individual fosse sempre incompleta sem o complemento de fora. E o cheiro daquele espaço ainda fica na minha memória às vezes. Incenso misturado com madeira velha, aquela luz filtrada que entrava pela janela no final da tarde. Era um lugar bonito, mas eu estava ficando menor dentro dele sem perceber. A fonte de toda a orientação que você busca lá fora sempre esteve codificada dentro de você. E quando você realmente entende isso, não como conceito bonito, mas como realidade funcional, a sua relação com qualquer ensinamento externo muda completamente. Você para de consumir para preencher e começa a usar o de fora apenas como espelho do que já existe dentro. Essa distinção parece sutil, mas ela muda tudo. E o caminho para chegar lá começa com um reconhecimento desconfortável. Então vem a parte que a maioria das pessoas prefere não olhar de frente. Desde pequeno, você aprendeu a olhar para fora. Não foi escolha sua, foi o ambiente inteiro te dizendo, de formas diferentes e constantes, que a resposta certa estava sempre em outra pessoa. A escola te ensinou que saber é repetir o que o professor disse. A família te ensinou que decisões certas são as que os mais velhos aprovam. E as comunidades espirituais, por mais evoluídas que se considerem, muitas vezes reforçam exatamente essa mesma estrutura com uma roupagem diferente. Eu me lembro de uma cena que ficou gravada de um jeito que eu não esperava. Eu tinha uns 12 anos e tomei uma decisão sozinho sobre uma situação na escola. Uma decisão que fazia todo sentido para mim, que eu tinha pensado, que eu sentia como certa. E quando cheguei em casa e contei, a primeira resposta que recebi não foi uma pergunta sobre como eu me sentia. Foi uma correção, um redirecionamento gentil, mas firme, dizendo que eu deveria ter consultado antes de agir. E eu guardei aquilo, não conscientemente, mas guardei. Porque é assim que o condicionamento funciona. Ele não chega gritando, ele chega em momentos pequenos, repetidos, aparentemente razoáveis, e vai instalando uma crença silenciosa que diz que agir por conta própria é arriscado, que confiar em si mesmo sem validação externa é arrogância, que a sabedoria sempre está um passo além de você, na próxima pessoa, no próximo ensinamento, no próximo grupo. E essa crença vai ficando tão embutida que começa a parecer sua. Como se você tivesse escolhido acreditar nisso, mas não escolheu, te ensinaram. E reconhecer essa diferença de verdade, sem julgamento, é onde tudo começa a mudar de verdade. Você já tomou uma decisão que sabia que era certa, antes mesmo de conseguir explicar por quê, e estava completamente certo.
e aí esqueceu que isso aconteceu. Esse é o detalhe que muda tudo, e eu vou te mostrar por que você treinou sua mente para apagar exatamente esses momentos. Depois de entender o condicionamento que a parte anterior revelou, de perceber como fui ensinado desde pequeno a buscar validação fora, eu comecei a fazer algo que parecia simples, mas que foi extremamente revelador. Comecei a rastrear. Não com aplicativo, não com método sofisticado, só com memória honesta. Eu ficava parado, em silêncio, geralmente de manhã antes de o dia começar, com aquele frescor de ar que entra pela janela antes do movimento da rua, e eu me perguntava, quando foi a última vez que eu soube algo antes de ter razão para saber? E as memórias foram aparecendo, não como revelação dramática, como fotos esquecidas numa gaveta que você reabre depois de muito tempo. Uma situação de trabalho em que eu senti que algo estava errado numa parceria bem antes de qualquer evidência aparecer. Uma amizade em que eu senti um desconforto sutil no primeiro encontro que tentei ignorar por educação e que se provou completamente justificado meses depois. Uma escolha de caminho que eu fiz quase por impulso, sem conseguir justificar racionalmente, que acabou sendo a mais acertada que eu fiz naquele período da minha vida. E o padrão era sempre o mesmo. A percepção vinha primeiro, clara, direta, sem ruído. E logo depois vinha o filtro. A voz que dizia que eu estava sendo precipitado, que eu precisava de mais informação, que seria melhor consultar alguém antes de agir. E eu obedecia esse filtro, quase sempre. E quando o tempo provava que a percepção original estava certa, eu não registrava isso como confirmação da minha intuição. Eu chamava de coincidência, de sorte, de acaso bem-vindo. Essa desvalorização não era inocente. Ela tinha uma função. Cada vez que eu chamava de coincidência, o que era na verdade percepção, eu estava reforçando a crença de que não podia confiar no que sentia. Estava construindo um argumento interno contra mim mesmo, tijolo por tijolo, sem perceber. E quanto mais eu fazia isso, mais eu precisava de confirmação externa para agir. Era um ciclo que se alimentava sozinho, e eu fiquei dentro dele por muito mais tempo do que gostaria de admitir. O ponto de virada foi quando eu parei de chamar esses momentos de coincidência e comecei a chamá-los pelo nome real. Sabedoria interna funcionando, sistema de percepção operando, não magia, não mistério inacessível, uma capacidade real, que eu tinha, que sempre tive, que estava ativa mesmo quando eu não reconhecia. E reconhecer isso, nomear isso com precisão, mudou a forma como eu comecei a me relacionar com o que sentia. Mas nomear era só o começo, porque existia ainda uma camada mais funda que eu precisava entender antes de conseguir realmente confiar nessa capacidade. E essa camada tem tudo a ver com o que acontece nas transformações que mais importam na vida de uma pessoa. Pensa nas mudanças mais profundas que você já viveu, não as superficiais, não as que você planejou em detalhe e executou passo a passo, as que realmente mudaram quem você é. Aposto que nenhuma delas seguiu um roteiro que outra pessoa te entregou. Eu fico pensando nas minhas. A que mais me transformou não veio de um ensinamento que eu estudei ou de uma orientação que eu recebi. Ela veio de um período em que eu fui completamente jogado no desconhecido e não tive outra opção a não ser confiar no que eu sentia na hora. Eu tinha acabado de sair de uma estrutura que me dava muita segurança, um projeto que tinha consumido quase 3 anos da minha vida, que envolvia pessoas que eu admirava, que tinha uma direção clara e um propósito que eu acreditava. E quando isso terminou, não de forma dramática, mas de forma gradual e inevitável, como uma música que vai baixando o volume até só restar silêncio, eu me vi num espaço que não tinha mapa, sem a estrutura, sem o grupo, sem o próximo passo definido por alguém que eu confiava. E o que aconteceu nesse espaço vazio foi algo que eu não esperava. Não foi o caos que eu temia. Foi uma clareza estranha, quase desconfortável de tão direta. Como se o barulho de tudo que eu tinha seguido até então tivesse abafado algo que estava tentando falar. E agora, no silêncio forçado daquele período, essa voz finalmente tinha espaço para ser ouvida sem competição. Eu tomei decisões nesse período que não conseguia justificar para ninguém. E todas elas se mostraram certas, não porque eu tinha um sistema melhor. Porque eu finalmente tinha parado de sobrepor o sistema de outra pessoa sobre o meu próprio. E entender por que isso funciona assim, entender a mecânica real por trás disso, foi o que mudou tudo de forma permanente. Mas essa mecânica não é o que a maioria das pessoas imagina.
Tem um momento exato em que você percebe que o caminho que sempre te confortou começou a te sufocar, e esse momento é mais assustador do que qualquer coisa que você já enfrentou antes. Não porque o caminho ficou ruim, mas porque você cresceu além dele sem pedir licença. Depois de entender aquele período em que fiquei sem estrutura externa e descobri que conseguia me orientar sozinho, eu esperava que as coisas ficassem mais simples, que eu fosse simplesmente deixar para trás os sistemas de guia que eu tinha seguido e seguir em frente com leveza. Mas não foi assim, porque o que aconteceu foi muito mais estranho e muito mais desconfortável do que eu imaginava. Eu voltei, não para o mesmo grupo, não para a mesma estrutura, mas para o padrão. Passei por um período em que eu buscava novos ensinamentos, novas referências, novos espaços, como se eu precisasse substituir o que tinha perdido por algo equivalente. E eu me lembro de uma tarde específica, sol forte de fim de semana, aquele calor que gruda na pele e faz o asfalto brilhar. Eu saindo de um encontro com um grupo novo que eu tinha começado a frequentar. Um grupo que eu mesmo tinha escolhido por ressonância, não por indicação. E no caminho de volta eu percebi algo que me parou por dentro. Eu estava fazendo a mesma coisa de novo, com embalagem diferente, com vocabulário diferente, com pessoas diferentes, mas o movimento interno era idêntico. Eu estava buscando um lugar fora de mim para ancorar o que eu sentia. Estava usando esse novo espaço como termômetro para validar minhas percepções. E a inquietação que surgiu naquela tarde não era pequena. Era aquele tipo de incômodo que sobe pelo peito e fica ali, pesado, recusando ser ignorado. Eu tentei nomear o que estava sentindo. Não era ingratidão pelo grupo, não era arrogância espiritual. Era uma sensação muito precisa de que o casaco que eu tinha vestido, por mais bonito que fosse, tinha sido feito para outro corpo. E eu podia continuar usando, ajustando, fingindo que cabia, ou podia reconhecer com honestidade que tinha chegado num ponto onde estruturas externas, mesmo as boas, já não conseguiam conter o que estava se expandindo dentro de mim. E foi aí que a inquietação se transformou em algo diferente. Não em resposta, ainda não, mas em uma pergunta que eu não conseguia mais ignorar. Se cada vez que eu entrava em uma estrutura nova o resultado era o mesmo desconforto gradual, o que isso estava tentando me dizer sobre o que eu realmente precisava? E essa pergunta ficou comigo por dias. Acordada enquanto eu dormia, presente enquanto eu trabalhava, sussurrando enquanto eu tentava me distrair, como um fio solto numa roupa que você não consegue parar de puxar. E então aconteceu algo que eu não esperava, e que mudou completamente a forma como eu entendia esse processo todo. Porque quando a estrutura que você depende começa a se afastar, a primeira coisa que a maioria das pessoas sente é abandono. E eu senti isso também. Mas o que eu aprendi depois é que esse sentimento de abandono é um dos maiores enganos que a mente pode produzir no momento de crescimento real. Eu me lembro de uma conversa com uma pessoa que eu respeitava muito, alguém que tinha caminhado por um processo parecido alguns anos antes. Ela me disse uma coisa que na hora eu não entendi completamente, mas que ficou guardada como uma semente esperando o solo certo. Ela disse que o afastamento das estruturas externas não é o universo te deixando sozinho, é o universo parando de segurar o seu peso para que você descubra que suas próprias pernas são mais fortes do que você acreditava. Eu não entendi na hora, mas eu senti que era verdade. E essa diferença entre entender e sentir como verdade era exatamente o tipo de distinção que eu estava aprendendo a honrar naquele período. Nos dias seguintes a essa conversa, eu fiz algo que parecia pequeno, mas que foi um dos movimentos mais importantes que já fiz. Parei de buscar um substituto para as estruturas que estavam se afastando. Parei de procurar o próximo grupo, o próximo ensinamento, a próxima referência. E fiquei no desconforto, não de forma passiva, não resignado, mas presente, acordado dentro daquele espaço estranho e vazio que a ausência de estrutura deixou. E o que apareceu nesse espaço não foi o caos que eu temia, foi algo muito mais surpreendente. Uma estabilidade que eu nunca tinha sentido antes de forma tão limpa. Como se por baixo de tudo que eu tinha empilhado ao longo dos anos, por baixo de todos os sistemas, ensinamentos e grupos, existisse uma base que nunca tinha precisado de nenhum deles para existir. E perceber isso de verdade foi tão inesperado que eu fiquei em silêncio por um longo tempo,
sem saber exatamente o que fazer com essa percepção. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem questionar uma crença que foi instalada nelas antes dos 10 anos de idade. E essa crença silenciosa controla absolutamente tudo que elas decidem fazer ou deixar de fazer. Depois de encontrar aquela estabilidade inesperada no silêncio que a ausência de estrutura deixou, eu pensei que o trabalho mais difícil tinha passado, que agora era só aprender a confiar nessa base que eu tinha descoberto. Mas o que veio depois foi uma camada que eu não esperava, porque ficar parado naquele espaço novo me forçou a olhar para algo que eu tinha evitado olhar com honestidade por muito tempo. A quantidade de decisões que eu tinha tomado na vida inteira que não eram realmente minhas. Não estou falando das decisões óbvias, não as escolhas claramente influenciadas por pressão externa que qualquer pessoa consegue identificar quando olha para trás. Estou falando das silenciosas, as que pareciam tão naturais, tão automáticas, tão evidentemente certas, que eu nunca parei para perguntar de onde elas vinham. A crença de que eu precisava de aprovação para me sentir seguro ao agir. A crença de que incerteza significava que eu estava no caminho errado. A crença de que confiar demais em mim mesmo, sem consultar alguém, era uma forma de arrogância perigosa. Essas crenças não chegaram com etiqueta. Elas chegaram embutidas em situações cotidianas, em comentários de pessoas que me amavam, em dinâmicas de grupos que eu respeitava, e foram se instalando com tanta naturalidade que viraram parte do que eu chamava de minha personalidade, quando, na verdade, eram apenas programações, respostas aprendidas que minha mente repetia no piloto automático sempre que eu precisava tomar uma decisão importante. E o processo de reconhecer isso não foi confortável, não foi uma revelação leve e libertadora, como às vezes as pessoas descrevem esses momentos. Foi mais parecido com encontrar móveis numa casa que você achava que era sua e perceber que nenhum deles foi você que escolheu, que cada peça foi colocada ali por outra mão, em outro momento, por razões que faziam sentido para quem colocou, mas não necessariamente para quem mora ali hoje. Eu fiz um exercício naquele período que parecia simples, mas que me custou mais energia do que eu esperava. Peguei uma decisão grande que eu tinha tomado nos últimos anos, uma que eu considerava genuinamente minha, e fui puxando o fio de onde ela tinha vindo. Perguntei para mim mesmo, quantas vezes ao longo do processo eu tinha parado para checar o que eu realmente sentia antes de agir, e quantas vezes eu tinha esperado que alguém de fora confirmasse a direção. A resposta foi desconfortável. Quase cada passo daquela decisão tinha passado pelo filtro de validação externa antes de se tornar ação, e eu tinha chamado isso de prudência, de maturidade, de não agir por impulso, mas não era nada disso. Era o condicionamento funcionando exatamente como foi instalado. E reconhecer isso, sem julgamento, mas com clareza, foi o começo de algo que eu ainda estava aprendendo a nomear direito. E foi nesse ponto que eu entendi algo sobre soberania interior que a maioria dos ensinamentos erra feio ao descrever, porque a maioria das pessoas associa soltar a dependência da validação externa com uma espécie de dureza, uma independência fria, uma postura de não precisar de ninguém, um isolamento disfarçado de força. E eu já tinha tentado isso antes e sabia que não funcionava. Aquela versão de independência era só o mesmo medo com roupa diferente. Era o ego tentando se proteger da rejeição, fingindo que não precisava de conexão. O que eu estava descobrindo era outra coisa completamente. Era uma leveza, específica, limpa, diferente de qualquer coisa que eu tinha sentido antes nesse campo. Era a sensação de agir a partir de um lugar interno, que não precisava de confirmação, porque não estava em dúvida sobre si mesmo. Não era certeza arrogante, era uma estabilidade quieta, que permitia que eu me movesse sem precisar checar o tempo todo se outra pessoa aprovava a direção. E a diferença entre esses dois estados, entre a independência forçada baseada em medo e a soberania interior baseada em conexão consigo mesmo, essa diferença eu só conseguia sentir agora, porque tinha passado por tudo o que passei antes, porque tinha experimentado os dois lados com clareza suficiente para distinguir um do outro, sem confundir. E o mais surpreendente era como esse estado afetava as minhas relações com outras pessoas.
Não as afastava, não criava distância, fazia exatamente o oposto, de um jeito que eu não conseguia ter previsto antes de vivenciar. E é exatamente sobre isso que eu preciso continuar. O silêncio real, aquele que transforma, dói antes de libertar. E a maioria das pessoas foge dele exatamente no momento em que ele estava prestes a entregar algo que nenhum ensinamento externo jamais conseguiu dar. Depois de entender aquela distinção entre independência forçada e soberania genuína, eu me vi diante de um desafio prático que parecia simples, mas que foi um dos mais exigentes que já enfrentei. Como chegar até essa voz interna com consistência? Não nos momentos de crise, quando o barulho externo para de forma abrupta e você não tem outra opção a não ser ouvir o que está dentro, mas nos dias comuns. Nos dias em que o celular vibra, o trabalho pressiona, as pessoas ao redor têm opiniões fortes e a vida inteira parece estar competindo pela sua atenção ao mesmo tempo, porque é exatamente nos dias comuns que o condicionamento tem mais força. Nos momentos de crise, você é empurrado para dentro quase à força, mas nos dias normais, você tem a ilusão de escolha, e a maioria das pessoas escolhe o ruído, não por preguiça, porque o ruído é familiar. O silêncio, quando você não está acostumado com ele, tem uma textura estranha, uma densidade que incomoda. Como entrar num quarto muito quieto depois de horas num ambiente barulhento e sentir o silêncio quase pesando nos ouvidos? Eu comecei a experimentar com períodos curtos de silêncio intencional, não meditação no sentido formal, não ritual elaborado. Só pausa. Às vezes, eram 15 minutos de manhã cedo, antes de o dia começar, sentado perto da janela com o cheiro de café fresco no ar e a luz ainda cinza lá fora. Outras vezes, era uma caminhada sem fone, sem destino urgente, prestando atenção no som dos próprios passos no chão. Coisas pequenas, mas que iam criando um espaço que antes não existia na minha rotina. E o que eu fui descobrindo nesses espaços foi gradual. Não foi revelação instantânea. Foi mais parecido com deixar a água assentar num copo que ficou agitado por muito tempo. A lama vai ao fundo devagar, e quando a água clareia, você vê o que estava ali embaixo o tempo todo, só encoberto pelo movimento constante. A voz que eu fui encontrando nesses momentos era diferente das outras vozes que eu estava acostumado a ouvir dentro de mim. Não tinha o tom ansioso da voz que planeja e antecipa problemas. Não tinha a necessidade de aprovação da voz que imagina o que os outros vão pensar. Era mais quieta, mais direta, mais firme. E quanto mais eu criava espaço para ela, mais eu conseguia reconhecê-la nos momentos em que ela aparecia fora do silêncio também. No meio de uma conversa, no momento antes de uma decisão, naquele instante entre o impulso e a ação, onde tudo ainda está em aberto. E aprender a ouvir essa voz num mundo que nunca para de falar foi a prática mais importante que eu desenvolvi nesse período. Não porque silenciou o barulho de fora, mas porque me ensinou a não confundir o barulho com orientação. E essa distinção, que parece óbvia quando você fala assim, não é óbvia na prática. Até você treinar o ouvido interno com consistência suficiente para perceber a diferença no momento em que ela importa. E o treino começa num lugar que ninguém gosta de revisitar, porque cada experiência difícil que você viveu, cada situação que você preferiu esquecer, cada momento em que tudo desmoronou de um jeito que você não conseguiu controlar, nada disso foi acidente. E eu precisei olhar para isso de frente antes de conseguir entender completamente o que estava aprendendo. Eu passei por um período de perdas sobrepostas que chegaram quase ao mesmo tempo. Não vou entrar nos detalhes específicos porque o que importa aqui não é a história em si, mas o que ela revelou. Em pouco tempo, eu perdi uma parceria profissional importante. Me distanciei de pessoas que tinham sido referência para mim por anos e passei por uma mudança de direção na vida que eu não tinha escolhido conscientemente. Tudo isso chegou numa janela de tempo curta, como chuva pesada que começa sem aviso e não dá tempo de fechar todas as janelas. E o que eu percebi, olhando para esse período de dentro e depois de fora, foi que cada uma dessas situações tinha exigido de mim uma resposta que não estava em nenhum manual. Não tinha ensinamento que cobrisse exatamente aquela combinação de circunstâncias. Não tinha orientação externa que se aplicasse com precisão ao que eu estava vivendo. E em cada uma dessas situações, eu tinha respondido. Às vezes bem, às vezes não tão bem, mas eu tinha respondido a partir de dentro. E ao fazer isso, mesmo sem perceber na época, eu estava calibrando algo.
Cada resposta que vinha do lugar certo, mesmo que imperfeita, afinou minha percepção um pouco mais. Cada erro que eu conseguia reconhecer sem me destruir por ele, me ensinou algo sobre discernimento que nenhuma aula poderia ter ensinado. Eu estava sendo treinado pela própria vida, e o treinamento tinha um destino que eu ainda estava descobrindo. O medo não é o seu inimigo. Ele é o marcador mais preciso que existe para indicar exatamente onde o seu crescimento real está esperando por você. E ignorar isso foi o erro mais caro que eu cometi por anos. Depois de entender que cada experiência difícil estava me calibrando, que cada perda e cada desvio tinham sido parte de um treinamento que eu não tinha escolhido conscientemente, mas que estava funcionando, eu me deparei com algo que eu precisava encarar de frente. O medo do desconhecido que ainda aparecia toda vez que eu estava prestes a agir a partir do meu próprio centro, sem pedir permissão, sem esperar confirmação. Porque mesmo depois de tudo que eu tinha aprendido até esse ponto, mesmo depois de reconhecer o condicionamento, de encontrar a voz interna no silêncio, de entender que as perdas tinham sido treinamento, ainda tinha um momento específico em que o sistema antigo tentava retomar o controle. Era sempre o mesmo momento, o instante logo antes de uma decisão que vinha claramente de dentro, sem respaldo externo, sem validação de ninguém. Aquele instante em que eu sentia a clareza da direção e logo em seguida, sentia o aperto no peito que dizia, e se você estiver errado, eu aprendi a chamar esse aperto de sinal de fronteira, não de sinal de perigo. Essa mudança de nome pode parecer pequena, mas ela mudou completamente a minha relação com esse estado. Perigo paralisa, fronteira informa. Quando você está na fronteira, você está exatamente no limite entre o que você já conhece e o que você ainda vai descobrir que é capaz de fazer. E esse lugar desconfortável não é um aviso para recuar, é um convite para atravessar. Eu me lembro de uma situação específica nesse período. Eu tinha uma decisão pela frente que envolvia mudar uma direção que eu tinha seguido por bastante tempo. Não era uma mudança pequena, era o tipo de decisão que reorganiza várias coisas ao mesmo tempo, que afeta como as pessoas ao redor te veem, que não tem caminho de volta fácil uma vez tomada. E a clareza sobre essa decisão tinha vindo de dentro, limpa e direta, sem drama, mas o aperto no peito tinha vindo junto, pontual e persistente. E eu fiz algo diferente do que sempre fazia nesses momentos. Em vez de buscar alguém para conversar, em vez de procurar um sinal externo que confirmasse ou negasse a direção, eu fiquei com o aperto, acordado dentro dele, respirando devagar naquele desconforto como quem aguenta uma água fria que no começo choca e depois começa a parecer natural. E fui observando o que o medo estava me dizendo de verdade, por baixo do aviso genérico de perigo. O que eu encontrei não era sabedoria pedindo para eu parar. Era o registro de todas as vezes que eu tinha agido sem validação externa e algo tinha dado errado. Era o arquivo de memórias que o sistema antigo usava como argumento para me manter dentro do familiar. E quando eu consegui separar esse arquivo da percepção real que eu tinha sobre aquela decisão, a clareza voltou, mais limpa do que antes, porque ela tinha sobrevivido ao teste do medo sem precisar ser confirmada por ninguém. E agir a partir desse lugar, atravessando a fronteira com o medo presente, mas sem deixar que ele dirigisse, foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive nesse processo inteiro. Não porque o resultado foi perfeito, mas porque eu descobri na prática que era possível me mover com incerteza sem paralisar. E essa descoberta mudou a textura de todas as decisões que vieram depois. Porque quando você para de precisar que o medo desapareça antes de agir, algo muda na sua percepção de forma permanente. E essa mudança não é abstrata. Ela tem consequências concretas e visíveis que começam a aparecer no cotidiano de formas que eu não tinha previsto. A primeira coisa que eu percebi foi na minha relação com situações que antes me sobrecarregavam. Não desapareceram. O mundo continuou acontecendo com toda a sua imprevisibilidade habitual, mas a forma como eu processava essas situações tinha mudado de base. Eu me peguei numa tarde, no meio de uma situação que meses antes teria me tirado completamente do eixo, notando que estava presente sem estar reativo, observando sem ser arrastado. Tinha uma distância interna que não era frieza, não era desligamento, era espaço. O espaço entre o que acontece e a minha resposta ao que acontece tinha ficado maior. E nesse espaço, eu consegui escolher de onde responder. Eu tentei descrever isso para uma pessoa próxima naquela época e não encontrei as palavras certas na hora. Disse algo como parecer que o volume do mundo tinha baixado um pouco,
mas não era bem isso. O volume era o mesmo. O que tinha mudado era que eu não confundia mais o barulho externo com uma instrução de como me sentir, e essa separação, que antes me parecia impossível de manter consistentemente, estava se tornando cada vez mais natural, como um músculo que você treina sem perceber, e um dia olha para trás e vê que carrega peso que antes te derrubava. E o mais surpreendente estava ainda por vir. Quando você para de precisar que as pessoas aprovem quem você é, as conexões que ficam são tão diferentes das anteriores que parece que você estava se relacionando em preto e branco a vida inteira, e de repente, a imagem ficou colorida. Depois de descobrir aquele espaço interno entre o que acontece e a minha resposta, depois de aprender a atravessar fronteiras com o medo presente, sem deixar que ele dirigisse, algo começou a mudar nas minhas relações de um jeito que eu não tinha previsto e que me surpreendeu completamente. Porque eu esperava que desenvolver soberania interior me tornasse mais distante das pessoas, mais fechado, mais contido. Era o que eu tinha visto em algumas pessoas que eu associava com independência espiritual, aquela postura um pouco fria, um pouco acima, um pouco desconectada do cotidiano. Mas o que aconteceu foi o oposto exato, e eu me lembro de perceber isso numa conversa com uma pessoa que eu conhecia há bastante tempo, alguém com quem eu sempre tive uma relação boa, mas que tinha uma certa superficialidade que eu nunca tinha conseguido nomear. A gente se encontrou num café no final de uma tarde, aquela luz dourada de entardecer que entra pelas vidraças e faz tudo parecer um pouco mais calmo, e no meio da conversa, eu percebi que estava presente de um jeito diferente. Não estava monitorando o que eu dizia para parecer bem, não estava calibrando a conversa para obter alguma coisa, estava simplesmente ali, ouvindo de verdade, respondendo do lugar onde eu realmente estava, e a conversa foi para um nível que nunca tinha ido antes. A pessoa começou a falar de coisas que ela normalmente não falava, e eu entendi depois que não era porque eu tinha feito algo especial, era porque eu tinha parado de ocupar o espaço da conversa com a minha necessidade de ser percebido de uma certa forma. Quando você não precisa de aprovação, você para de competir silenciosamente com as pessoas pela atenção e pelo reconhecimento. E esse espaço que você libera permite que a outra pessoa ocupe o lugar dela de verdade também. Soberania interior não cria distância, ela cria profundidade, e essa distinção mudou completamente a forma como eu entendia o que significava se conectar com alguém de verdade. Não era sobre precisar menos das pessoas, era sobre precisar diferente, precisar de presença, de troca real, de contato genuíno, em vez de precisar de validação, de confirmação, de ser espelhado de volta como suficiente. E as relações que eu fui construindo a partir desse lugar tinham uma qualidade diferente desde o começo, não porque eu escolhia pessoas melhores necessariamente, mas porque eu chegava nessas relações como uma pessoa diferente, sem a ansiedade silenciosa de quem precisa provar algo, sem o monitoramento constante de como estou sendo percebido, com uma presença que vinha de um lugar estável, não de um lugar que precisava ser preenchido pelo outro. E essa diferença, que é completamente interna, mudava a dinâmica externa de forma automática e imediata. E foi nesse período que eu comecei a entender algo sobre os limites naturais que surgem quando você opera a partir da soberania interior. Não eram limites que eu precisava construir com esforço, defender com argumentos ou manter com disciplina. Eles simplesmente apareciam como consequência natural de saber de onde eu estava me movendo. Como um rio que não precisa decidir onde não vai, ele segue o próprio curso, e os obstáculos que não fazem parte desse curso ficam naturalmente para o lado. E aí veio a parte mais surpreendente de todo esse processo. A vida começou a se reorganizar de um jeito que eu não tinha solicitado conscientemente, e que no começo me deixou desconfortável, antes de me deixar em paz. Porque quando você muda de dentro de uma forma real, não cosmética, não só vocabulário novo sobre as mesmas crenças antigas, o ambiente ao redor responde, não metaforicamente, de forma concreta e às vezes bem direta. Situações que eu mantinha por inércia, por medo de mudança, por não querer desapontar alguém, começaram a mostrar suas rachaduras com uma clareza que antes eu conseguia ignorar, mas que agora eu não conseguia mais. Um projeto que eu participava há tempo e que eu sabia no fundo que tinha perdido o sentido para mim, começou a pesar de um jeito diferente. Não mais como um compromisso que eu honrava, mas como uma roupa que eu continuava usando por costume, depois de ter parado de fazer sentido para o meu tamanho atual.
espiritual. E a diferença entre antes e agora era que antes eu ficava nessas situações esperando que elas mudassem ou que eu mudasse o suficiente para me sentir bem dentro delas. Agora eu conseguia ver com clareza que algumas coisas não iam mudar porque não eram para mudar, eram para ser deixadas para trás. E deixar para trás não é o mesmo que abandonar. Essa distinção foi importante para mim. Abandonar tem um peso de fuga, de irresponsabilidade, de não terminar o que começou. Deixar para trás é um ato de clareza. É reconhecer que um ciclo completou o que tinha para completar e que segurar ele além do tempo certo não é lealdade. É medo disfarçado de compromisso. E reconhecer isso abriu um espaço que eu não sabia que precisava tanto. Um espaço do qual algo completamente inesperado estava prestes a surgir. A verdadeira maestria espiritual não se parece com nada que te mostraram. E quando você finalmente a vê de perto, a primeira reação não é admiração. É uma mistura estranha de reconhecimento e vergonha por ter procurado no lugar errado por tanto tempo. Depois de entender que deixar para trás não é abandono, mas clareza, depois de ver o espaço que se abre quando você para de segurar o que já cumpriu seu ciclo, eu me encontrei num território completamente novo. Não novo no sentido de desconhecido e assustador, como tinha sido antes em outros momentos de transição. Novo no sentido de limpo, como um cômodo que foi esvaziado com cuidado e ainda guarda o cheiro das coisas que estiveram ali, mas está pronto para receber o que vem a seguir. E foi nesse espaço que eu comecei a observar algo sobre as pessoas que eu mais admirava espiritualmente. Não as que tinham mais seguidores, não as que falavam com mais autoridade, não as que tinham o vocabulário mais sofisticado. As que eu admirava de verdade eram as que agiam com uma clareza quieta, que não precisava de plateia, que tomavam decisões sem fazer discursos sobre elas, que estavam presentes numa conversa sem tentar impressionar ninguém, que reconheciam quando estavam erradas sem colapsar, que mudavam de direção quando necessário, sem precisar justificar para o mundo inteiro. Essas pessoas não tinham chegado onde estavam acumulando ensinamentos, tinham chegado destilando, tirando camada por camada tudo que não era delas de verdade, até restar só o que era essencial. E o que restava não era uma identidade espiritual elaborada, era uma presença simples, direta, estável, como água limpa num copo transparente, sem cor, sem sabor, sem esforço para ser o que é. E eu percebi que era isso que eu tinha estado perseguindo sem saber nomear. Não um sistema melhor, não um ensinamento mais completo, não uma comunidade mais alinhada, mas essa qualidade específica de estar completamente presente em si mesmo, sem precisar que ninguém confirme que você está no lugar certo. E a revelação mais profunda desse período foi entender como essa qualidade se desenvolve. Não é adquirida, é descoberta. Ela não é construída de fora para dentro, tijolo por tijolo, como eu tinha tentado fazer por anos. Ela emerge de dentro para fora quando você para de cobrir o que já está lá com camadas de coisas que você achou que precisava adicionar. É como limpar um espelho que estava embaçado. Você não cria o reflexo, você remove o que estava impedindo que ele aparecesse. E essa compreensão reorganizou tudo que eu tinha aprendido até esse ponto, numa forma que finalmente fazia sentido completo. Cada etapa do processo, desde a noite na cozinha olhando para a parede, passando pelo grupo que me deixou menor sem perceber, pelos períodos sem estrutura, pelas perdas sobrepostas, pelo aprendizado do silêncio, pela travessia das fronteiras com medo, pela reorganização das relações, tudo tinha sido parte de um processo de limpeza, não de construção, de revelação. E o que estava sendo revelado tinha estado ali desde o começo, esperando com uma paciência que eu não merecia, mas que recebi de qualquer forma. E então chegamos aqui, neste ponto exato da história, onde eu preciso te dizer a coisa mais importante de tudo que foi dito até agora. Tudo que você viveu, cada ciclo que se fechou sem avisar, cada estrutura que desapareceu quando você mais precisava dela, cada momento em que você se viu sem mapa e teve que confiar no que sentia para dar o próximo passo, nada disso foi acidente, falta de sorte ou sinal de que algo estava errado com você. Foi o processo, o único processo real que existe para chegar onde você está sendo chamado a chegar. Eu me lembro do dia em que essa certeza se instalou de vez. Era uma manhã comum, daquelas sem evento especial, sem revelação dramática. Eu estava caminhando numa rua familiar, aquele calçamento irregular que a gente aprende a andar sem olhar para o chão, o sol batendo de lado com aquela claridade de início de manhã que ainda não esquenta,
mas já ilumina tudo com uma precisão que a tarde não tem. E eu percebi que não estava esperando por nada. Não estava esperando pelo próximo ensinamento que ia me completar. Não estava esperando pela aprovação de alguém que ia me dizer que eu estava no caminho certo. Não estava esperando que o medo passasse antes de continuar. Estava simplesmente caminhando, presente, inteiro, sem a sensação de que faltava alguma peça que eu precisava buscar fora para me sentir suficiente. E esse momento não teve música, não teve flash de luz, não teve nada que parecesse especial por fora. Por dentro, foi a coisa mais silenciosa e mais profunda que eu já senti. Como quando você finalmente entende uma palavra que ouviu 1000 vezes, mas que de repente, numa frase específica, num momento específico, abre um significado que nunca tinha aberto antes. A voz que eu passei anos tentando completar com vozes de fora não precisava de complemento, precisava de espaço, precisava que eu parasse de competir com ela. E quando eu finalmente parei, quando eu aprendi a escutar em vez de buscar, quando eu entendi que caminhar sem mapa não é o mesmo que caminhar perdido, tudo mudou, não de forma dramática, de forma definitiva. E a moral de tudo isso é simples e ao mesmo tempo é a coisa mais difícil de aceitar de verdade. Você não precisa de mais nada de fora para ser quem você já é por dentro. Cada vez que você buscou validação, você estava pedindo para alguém te devolver algo que nunca tinha saído de você. A questão nunca foi encontrar o guia certo, foi aprender a confiar no único que sempre esteve disponível a tempo integral, sem cobrar nada, sem te abandonar jamais, você mesmo. E agora eu quero te fazer uma pergunta que eu preciso que você responda com honestidade real. Não com a resposta que soa bem, mas com o que você genuinamente sente quando para e olha para dentro. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão importante completamente a partir de você mesmo, sem consultar ninguém, sem esperar um sinal externo, sem precisar que alguém confirmasse que era a escolha certa? E como foi? Escreve nos comentários, porque essa resposta vai dizer mais sobre onde você está nesse processo do que qualquer ensinamento que você já recebeu. Se esse conteúdo tocou em algo real para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a levar essa conversa para mais pessoas que precisam ouvir isso no momento certo.